Boa noite, pessoal. Semana acabando, aí vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Estamos no Antigo Testamento, hoje já vamos para o capítulo 16 do Êxodo. E o que a gente vai ver? Sabe o que a gente vai ver? Vamos ver o povo reclamando de novo, né? O povo que reclama, como eu digo para vocês, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá então a leitura. E sabe, né? Já se inscreve no canal aí, já deixa o seu like e vem com a gente. O povo reclama, mas Deus provê maná e codornas. Vamos lá. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxesse a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos dos que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para reclameis contra nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, que ao crepúsculo comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou Yahvé, o nosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriam o acampamento, e no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíram, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: Isso é pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele tanto quanto baste para comer um homer, que é um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam colhido pouco. Cada um acabou colhendo a medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento pela manhã após manhã, manhã após manhã.
Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, comeram pão em dobro, 2 homens jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isto a Moisés, que lhe esclareceu. Eis o que ordenou o Senhor. Amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabat, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém de fato não acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei esse alimento um jarro equivalente a um homem, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os vossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer jarro equivalia a 10ª parte da efá, ou seja, de uma arroba. E é o que eu disse, né, gente? Deus está dando provisões para as pessoas, Deus está dando muitas vezes provisões para você. E o que você vem fazendo, né? Reclamando? E aí pergunto para vocês, isso é certo? Não é, né, gente? Não é. Porque a gente vê que as provisões de Deus, elas sempre vêm. Mas notem também, era necessário todo dia sair para colher o maná. Ou seja, nada é de graça, nada é dado de mão beijada exatamente. É preciso preparar o alimento no 6º dia, trabalhar em dobro para ter o que comer no final da semana, né? No fim de semana, no sábado, no Shabat, né? Então, né, gente, tá aí as respostas que você tanto precisa. Como é que eu venço na vida? Muito simples, confiando em Deus, confiando na palavra do Senhor e trabalhando. Não tem outros mistérios, nada diferente disso. Tá ok, gente? Então, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos amanhã. Amanhã, sábado já, né? Pra gente ter esse dia aí de descanso. Tá? Sábado, dia de descanso para os israelitas. Para você, pode ser de repente, numa sexta, no domingo, não importa, mas você tem que ter também um dia de descanso na sua semana. Tá bom, gente? Se inscreva no canal, nos vemos amanhã e peço uma bênção especial a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a todos vocês e que tenham um final de semana abençoado de descanso junto às suas famílias.